vamos abençoar o servo de Deus. Oh, Massás, Pai de amor, nós como igreja recebemos, Senhor, o teu profeta, o teu servo, o teu ministro, e nós intercedemos por ele aqui agora, Senhor, tanto eu como a igreja, para que haja nele, Senhor, revelação que vem do trono da sua graça, que ele possa fluir nessa revelação e alimentar o teu povo, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, irmãos. Mais uma vez, para agradecer, pastor Moisés, pelo convite. Confesso para os irmãos que eu já estava com saudade dos irmãos, amém? É muito bom, né? Nós caminhamos com pessoas que nós amamos. Algumas pessoas, no nosso modo natural de enxergar, às vezes nós temos mais dificuldade. E pensamos até que não amamos tanto. Mas se você procurar em Cristo, você vai ver o quanto você ama. Amém, Jesus? Sim ou não? Tá bom, irmãos, eu quero convidar a igreja. Já oramos, mas eu quero orar novamente. Quero te convidar a baixar a tua cabeça, em nome de Jesus, e se colocar prostrado diante da presença do Todo-Poderoso. A expectativa, irmãos, é que o Senhor venha me usar poderosamente como instrumento dele, para que a palavra possa atingir o alvo. Amém? Pai de amor, nós mais uma vez te agradecemos. Nós estamos neste lugar para adorar ao Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. E nós queremos, ó Deus, neste momento, receber o alimento do Senhor. Que nós possamos estar completamente voltados para isso, em nome de Jesus. E que não venhamos perder nada, Senhor, absolutamente nada daquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Pode olhar para mim. Irmãos, eu, como o pastor Moisés havia dito, eu ministrei essa palavra sobre o tabernáculo lá em Santo André, mas em outro tempo, aproximadamente uns 2 anos atrás, eu já havia ministrado ela, mas em outro contexto, amém? E de fato, irmãos, essa palavra ela falou muito comigo, e a expectativa é que ela possa falar grandemente com os irmãos, no nome de Jesus, que a palavra venha penetrar, que ela venha separar a alma do espírito, em nome de Jesus, e que você esteja com essa expectativa em Cristo, de receber aquilo que o Senhor preparou para você nesta noite, amém? E aí, num tempo, há uns 2 anos atrás, era um contexto diferente, e Deus me trouxe novas revelações sobre ela. E aí, ao ministrar lá em Santo André, o pastor Vitor comentou com o pastor Moisés, ele ficou de fato de ministrar aqui, mas o Espírito compungiu ele ali para que me convidasse para trazer a mensagem para os irmãos. E é uma honra, irmãos, de fato, podermos primeiro desfrutar da presença de Deus, amém? E você desfrutar da presença de Deus na companhia dos seus irmãos em Cristo é um privilégio dobrado, amém? Então essa pessoa que está ao seu lado, você tiver essa liberdade, eu gostaria que você falasse para ele: amado, é um privilégio desfrutar da presença de Deus, e desfrutar da presença de Deus ao seu lado é um privilégio dobrado, amém? E sabe por que, irmãos, é um privilégio dobrado? Porque hoje eu vou ministrar para os irmãos a respeito do tabernáculo. Quantos aqui já ouviram falar sobre o tabernáculo? Alguma vez? Levante suas mãos. Acho que eu acredito que a totalidade da igreja já ouviu, amém? E aí você pode no primeiro momento estar aí pensando assim: bom, mas tabernáculo se remete à lei, né? Tabernáculo lá foi construído na época da lei. Esse negócio, nós que estamos na graça, será que nós vamos conseguir encaixar essa graça de Deus no meio aí de um tabernáculo ou não? Eu penso que uma boa parte deve pensar assim, porque quando você fala de tabernáculo, eu já cheguei a pensar. E eu digo para os irmãos que os irmãos não estão errados, amém, irmãos? Por um lado. Por um outro lado, irmãos, você vai ver que existe um tabernáculo da graça, ok? Não existe um tabernáculo da lei, mas existe um tabernáculo da graça. Amém, Jesus?
E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós, vou ler com os irmãos aqui, ó. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém? Outras versões vão dizer: você não sabe que você é um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? E por que isso, irmãos? O que é um tabernáculo? Se vamos falar de tabernáculo, então vamos entender primeiro o que é um tabernáculo. Um tabernáculo, para resumir, é um templo, é um santuário. E para que existe esse templo? Para que a presença de Deus se manifestasse. Amém, Jesus? E a palavra de Deus diz que nós somos o templo de Deus. Ok? Então vamos lá, para que nós possamos entender então que existe um tabernáculo que foi feito por mãos de homens, mas que existe um tabernáculo que foi feito pelas mãos de Deus. Eu quero levar os irmãos aqui comigo, aí lá no princípio, para que nós possamos entender toda a história. E como vamos falar de princípio, nós vamos lá no livro de Gênesis. E a palavra de Deus diz, irmãos, no livro de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, ela era sem forma e vazia. Nós não vamos ler agora essa, vai ser um pouquinho mais para frente, amém? Mas se quiser deixar, não tem problema. Então Deus no princípio cria os céus e a terra, amém, Jesus? E a terra, ela era sem forma e vazia. E a palavra diz que havia trevas sobre a face do abismo, mas que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Rondere, shekandarabasé. Vamos compreender? E disse Deus: haja luz. E houve luz. Onde candarabas. Quantos estão comigo? Amém, Jesus? E disse Deus: haja luz. E houve luz. O nosso Deus é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. E de que forma que Deus faz isso? Pelo poder da sua palavra. E isso é muito poderoso, irmãos. Então quero pedir agora para os irmãos me ajudar, porque Deus, ele vem criando todas as coisas. Quando você segue o livro de Gênesis, você vai ver que Deus não disse só haja luz, amém? Então nós vamos ensaiar agora, porque quando eu disser para os irmãos podem me ajudar? Diga amém. Que Deus disse haja luz. Aí eu pergunto assim, e? Os irmãos vão falar, ouve. Amém? Sim ou não? Posso contar com os irmãos? Então vamos treinar aqui, na sequência eu já digo outras coisas que Deus criou. E disse Deus, haja luz. E? Aleluias. E disse Deus, haja porção seca. E disse Deus, haja ervas. E disse Deus, haja árvores frutíferas. E disse Deus, haja os luminares, haja o sol, haja a lua. E disse Deus, haja as demais estrelas. E disse Deus, haja o homem. Amém, Jesus? A palavra de Deus diz, Gênesis capítulo 1, verso 26. Rondere, candarabaxé. Irmãos, e disse Deus, Rondere, Shekai, façamos. Amém, Jesus? A palavra de Deus não diz que disse Deus haja o homem. Quero que os irmãos me perdoem, que de fato eu induzi os irmãos, amém? Mas para que isso fique gravado de uma maneira poderosa, a palavra de Deus diz que Ele disse e criou todas as coisas. Porém, quando fala do homem, a palavra diz que Deus fez. E veja que a palavra de Deus está no plural ali. Diz, façamos. Amém, Jesus? A Trindade se reúne agora e ela faz. Ela não apenas diz, haja o homem. Mas Deus começa agora a construir o homem. Quantos estão compreendendo? Onde o Espírito está te levando. E a Trindade agora, então, ela constrói. Ela faz o homem. A palavra de Deus diz que Deus faz o homem do pó da terra. E Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida.
E o homem então passa a ser alma vivente. Amém, Jesus? Então disse Deus agora, façamos o homem. Além de dizer, então agora ele constrói o homem do pó da terra. Quando sopra em suas narinas, o fôlego vem a vida. E o homem passa a ser alma vivente. Quantos estão comigo? Diz amém. E aí Deus faça o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém, Jesus? Até aí. Amém, Jesus? Até aí. Deus então, amados, constrói agora o homem. Constrói o homem do pó. Diga assim, o pó é o corpo. E ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o fôlego, irmãos, ou o sopro, original, pneu, ele é espírito, amém? Então diga assim, corpo, espírito. E o homem passou a ser alma vivente, diga alma. Então Deus construiu um tabernáculo. Posso ouvir um amém? Deus constrói o homem com seu corpo, com sua alma e com o seu espírito. E nós vamos ver, irmãos, que Deus, ele é um Deus criador de todas as coisas. Posso ouvir um amém? E o homem, o que o homem cria? De fato, irmãos, penso eu que nada. Deus cria todas as coisas. O homem nada cria, o homem tudo copia do Criador. Quantos estão comigo? Quando Deus cria o seu tabernáculo, corpo, alma e espírito, mais para frente vamos ver que foi criado um tabernáculo pelo homem. E o tabernáculo tinha pelo menos 3 partes principais, amém, Jesus? E o tabernáculo que é criado pelo homem, ele tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o santíssimo lugar. Glória a Deus. Observe então que o tabernáculo criado para o homem é uma sombra daquilo que Deus já havia criado, porque o homem não cria nada, o homem copia. Ainda que direcionado por Deus a forma que era para ser construído, você pode ver que o que o homem criou foi direcionado para aquilo que Deus já havia criado. Amém, Jesus? Mas, irmãos, por que que acontece de Deus pedir lá na frente para o homem criar um tabernáculo? Porque Deus cria um tabernáculo perfeito, diga amém. Porém, amados, no tabernáculo que Deus cria, nós conhecemos a história. E se você continuar lendo, então, o livro de Gênesis, nós vamos chegar aonde? Diga, no pecado. E quando nós vemos o pecado, sabemos então que o pecado, ele separa o homem de Deus. Amém? E quando Deus cria o seu tabernáculo, Deus cria com um propósito. E o propósito de Deus na criação do seu tabernáculo é manifestar a presença dele. Ele já começa soprando fôlego de vida em nós, amém? E a palavra diz que todos os dias, todos os dias, Deus se encontrava com o homem e tinha um relacionamento com ele. Posso ouvir um glória a Deus? Porque Deus criou o homem para isso. O propósito desse tabernáculo criado por Deus é para ter um relacionamento diário, diga assim, diário, com o homem. Todos os dias Deus se encontrava com o homem. Mas então, conhecendo a história, sabemos que o pecado faz o quê? Afasta o homem agora da presença de Deus. Mas Deus queria ter um relacionamento eterno com o homem. Posso ouvir um amém? Todo o tempo Deus quis isso. Então o pecado foi um acidente de percurso. E agora Deus então precisa de um plano. O plano de Deus para quê? Corrigir essa rota, esse acidente de percurso. E aí qual é a ideia? Diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o plano de Deus, o plano da redenção é Cristo Jesus. Diga aleluia. Mas até que, amém? Até que Cristo venha e declare que está consumado, Deus desejou estar manifestando a presença no homem. E Deus então cria um plano. Quando você vai para o livro de Êxodo, e nós pegamos agora então na leitura toda a descendência de Jacó, amém, Jesus? Você vai passar ali nas descendências, vai ler sobre as 12 tribos,
Vamos dar os destaques aqui para José do Egito. Quantos já ouviram falar de José do Egito? Amém, irmãos? Porque lá no Egito era uma nação poderosa, amém? Onde os povos eles iam até o Egito por conta da escassez de alimento, e lá tinha muito alimento. Os povos desciam até o Egito para conseguir os mantimentos, e dentre esses povos se encontrava o povo de Deus, amém? O povo de Deus, irmãos, no princípio não estavam indo como escravo, mas acontece que o faraó começou a ficar preocupado. Estou contando a história só para os irmãos entenderem onde é que surge aqui o tabernáculo. E aí faraó começa a ficar preocupado, aquele povo começa a se multiplicar muito, começa a crescer muito, e o faraó fala: esse povo aí vai me dar trabalho, esse povo vai me dar problema. Então o faraó começa agora a escravizar o povo de Deus. Ele começa a obrigar o povo de Deus a adorar a outros deuses. E faraó vai além, fala assim: agora eu vou até matar as crianças. Começa a matar os meninos, amém? E é nesse contexto, irmãos, os irmãos podem falar amém, porque eu fiz uma indução aqui dos irmãos, né? Induziu os irmãos a falarem que Deus disse: haja um homem, mas não tem mais pegadinha, amém, Jesus? Pode ficar em paz. Agora fala amém, você diga glória a Deus, um amém. Aleluia, irmãos. Oh, glória. Então o faraó resolve matar Ismael, as crianças. E é nesse cenário, é nesse contexto que nasce Moisés. Oh, glória a Deus. E observa que Moisés, ele não foi morto. E por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito para cumprir através da vida de Moisés. Diga para a pessoa que está ao seu lado: enquanto o propósito de Deus não se cumprir na sua vida, e através da sua vida, o Senhor vai te preservar. Amém, Jesus? Deus fez isso com Moisés. Ele tinha um propósito. E Deus, na vida de Moisés, irmãos, para encurtar a história, não entrega só as leis, as tábuas da lei para Moisés. Deus determina agora para que Moisés construa um tabernáculo. Amém? Olha só, que tremendo. E com qual propósito? Lembra? O pecado afasta o homem de Deus. Deus deseja ter um relacionamento com o homem. E Deus encontrou essa forma. O homem vai construir um tabernáculo. Para quê? Para que eu manifeste a minha poderosa presença novamente. Diga aleluia. Porque o propósito de Deus para com o homem foi sempre esse: estar relacionando com o homem. Porém, meus amados, a questão nesta noite, onde o Espírito quer nos levar, estamos valorizando a presença e a manifestação do poder de Deus como deveríamos? Poder, num momento como esse, desfrutar da presença de Deus nos alegra? Você tem alegria no teu coração? O Senhor tem encontrado alegria e um sorriso? Uma valorização e uma alegria? Essas são duas coisas que o Senhor te pergunta nesta noite. E por quê? Observe que o tabernáculo que foi criado pelo homem, ele era para que houvesse a manifestação do poder de Deus, amém? Meus amados, mas agora de uma maneira muito limitada, era muito restrita. Observe como eu disse no princípio, o tabernáculo criado pela mão do homem, ele tinha o átrio, amém, Jesus? Tinha o lugar santo e tinha o santíssimo lugar. Então quando Deus determina para que se crie o tabernáculo, a manifestação de Deus seria onde? Os irmãos sabem, né? Somente, diga, no Santo do Santo e na Arca da Aliança que ficava lá, amém? Era lá. Então veja como era restrito. Primeiro, o tabernáculo ele tinha 3 partes principais, e a manifestação ia ocorrer somente no Santo do Santo. E quem é que poderia adentrar ao Santo do Santo? Diga, o sumo sacerdote. Amém, Jesus? Isso aponta para Jesus, mas aí é outra ministração, mas só para os irmãos entenderem. É o sumo sacerdote. E aí, irmãos, para nós entendermos então quanto limitado era a manifestação da presença de Deus na vida de muitas pessoas, eu quero que os irmãos agora voltem comigo. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Irmãos, se para entrar na presença de Deus precisa ser um sumo sacerdote, vamos entender o que era preciso para se tornar um sumo sacerdote. Porque Deus estava desejoso em manifestar a presença dele para o homem novamente e ter um relacionamento com o homem. Amém? Existiam muitos homens que estavam como Deus, desejosos por estar na presença de Deus, mas muitos homens estavam satisfeitos em ficar no átrio.
E o átrio não havia manifestação do poder de Deus, amém? Tinha outros que até ficavam satisfeitos em estar no Santo do Santo, mas ali também não tinha. Mas tinha muitos homens, sim como Deus, desejoso por estar na presença do Senhor. Quantos aqui desejam estar sempre na presença de Deus? Amém, Jesus? Mas então Deus quer nos levar hoje a valorizar isso, a poder estar na presença dEle. Porque nós vamos ver que na história, irmãos, houve um período em que a manifestação da presença de Deus foi extremamente restrita. E aqueles que desejavam, assim como nós desejamos estar todo o tempo na presença de Deus, eles tinham um preço a ser pago. Então existia o átrio, que era o lugar do sacrifício, o lugar santo, o lugar de adoração, de queima de incenso, amém? De oração. E tinha o santo do santo, que era o lugar da presença de Deus se manifestar. Quantos me acompanham até aqui, diga amém. Então vamos começar, irmãos, para entender o que precisava fazer para se tornar um sumo sacerdote e poder estar na presença de Deus, ainda que de maneira limitada existia um preço a ser pago, mas homens desejosos por estar desfrutando da presença de Deus, eles pagaram esse preço. E veja quão privilégio nós temos hoje, e quão diferente é. Então nesse período da história, o átrio, irmãos, era o lugar de sacrifício, amém? A oferta, irmãos, dos levitas era o seu louvor, era o canto, amém? Eles ofertavam a sua música, e as demais pessoas faziam o seu sacrifício com os seus animais, amém até aí? Então, para se tornar um sumo sacerdote, observa que, para começar, diz a história, amados, que não era de qualquer tribo. Quantas tribos existiam? 12, amém? Amém, Jesus, pastor? E aqueles que poderiam se tornar um sumo sacerdote, exigia-se que fosse da tribo de Levi. Já começa por aí. Então observe que tinha muitas pessoas que não iam poder preencher os requisitos. Se fosse da tribo de Levi, e os levitas, certamente, aqueles que trabalhavam na obra, desejavam também estar na presença de Deus, amém? E se eles desejavam, você que tem filho aqui, eu creio que deseja coisas boas para os teus filhos, amém? Sim ou não? E os levitas também. E o que era bom para os levitas? Era estar na presença de Deus. Então os levitas pegavam os seus filhos, desde pequenos, e já começavam a ensinar o Pentateuco. Amém, Jesus? Lembra que o propósito qual que é? Se tornar um sumo sacerdote, amém? Então os levitas pegavam seus filhos, começavam ali na escola dominical, ensinar o Pentateuco. E de que forma que as crianças faziam isso? Literalmente, irmãos, decorando as leis. Era necessário decorar todas as leis dos 5 primeiros livros da Bíblia, amém? Que é conhecido pelo Pentateuco. E ali tem mais de 600 leis para ser decoradas. Quantos tem disposição? Diga aleluia. Oh Deus, não são poucas coisas. Mas para aquele que desejava estar na presença de Deus, e essa era a condição, eles pagavam o preço, amém? E essa criança ficava lá, dos 5 anos, irmãos, até os 18 anos de idade, no átrio, amém? Estudando as leis. Com qual propósito? Diga assim, se tornar um sumo sacerdote. E o processo então aqui, irmãos, dos 5 aos 18 anos, são 13 anos, amém, Jesus? Eu digo para você, 13 anos ali estudando a lei. E até este momento, nada, absolutamente nada da manifestação da presença de Deus ali, onde estamos no átrio. Quantos estão compreendendo comigo? O quão limitado era você então experimentar e poder estar na presença de Deus. Mas existiam pessoas que desejavam e pagavam esse preço. Eu não sei aqui quantos teriam essa disposição. Mas comece a analisar. Se nós não temos um grande privilégio hoje, não precisamos, amém, Jesus? Decorar todas essas leis. Mas a época, vamos lá, vamos entender. Então os meninos ficavam lá, com 18 anos, irmãos, ali estudando, 13 anos se preparando. Eles eram submetidos a um teste. Se eles fossem aprovados nesse teste, aí eles iam para uma escola de sacerdote, amém? Disse, eles iriam para uma escola. Ou seja, eles não se tornavam sacerdotes. Posso ouvir um amém?
eles iam para a escola de sacerdote. E ali na escola de sacerdote, pelo menos acontecia algo de bom. Se no primeiro momento, irmãos, eles estudaram 13 anos, pelo menos agora, para estudar para ser um sacerdote, já era menos tempo. Fala, ufa, diga ufa, porque 13 anos são bons anos, amém? E agora para se tornar um sacerdote, eles já ficavam menos, já ficavam mais felizes. Eles ficavam só 12 anos. Oh, glória a Deus, amém? Mas vejam como eles desejavam estar na presença de Deus. Eles pagavam esse preço. Quem acha que é muito tempo? Amém, Jesus? Mas ficavam. E aí, irmãos, com 18 anos, eles estavam ali, agora indo para a escola de sacerdote. Quando eles completavam 30 anos, eles eram submetidos a um teste. E se passasse no teste, eles se tornavam sacerdotes. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Mas até aqui, nada de experimentar a manifestação da presença de Deus. É fácil? Será que Deus encontraria homens com essa disposição nos nossos dias? Eu fiquei me questionando. Amém? Não é para você responder, mas só para você pensar. Mas aleluia, irmãos, com 30 anos eles se tornavam sacerdote. E aí, como o sonho deles era se tornar um sumo sacerdote, eles precisavam passar por um outro período, com mais estudo, mais preparação, até que se tornasse um sacerdote. E aí levava somente mais 15 anos. Quantos estão compreendendo? Glória a Deus. Mas aqueles valentes, aqueles que desejavam estar na presença de Deus, porque sabia que no tabernáculo feito pelas mãos de homem, ele iria se manifestar somente no Santo do Santo, e para estar no Santo do Santo, precisava ser um sumo sacerdote. Ele pagava esse preço. Aleluias. E aí, chegava no teste, ele era aprovado, e era ungido um sumo sacerdote, a mais alta autoridade ali, amém, Jesus? Porque agora ele poderia desfrutar da presença de Deus. Todo aquele sacrifício valeu a pena. Eu estudei todas as leis, eu fui para a escola de sacerdote, agora eu fui ungido um sumo sacerdote, e agora eu posso desfrutar da presença de Deus todos os dias. Aleluia. Era assim, irmãos? Não. Eu disse, essas crianças iam 5 anos de idade para a escola. Para se tornar um sumo sacerdote, veja que aqui ele já estava com 45 anos, amém, Jesus? 45 anos, foram 40 anos ali se preparando, para estar na presença de Deus, e eles faziam isso com muita alegria, porque eles desejavam isso, como nós desejamos estar na presença de Deus, amém? Mas não era todos os dias. Esse tabernáculo feito por mãos de homens, Deus vinha uma única vez por ano, se manifestar. Nós estamos compreendendo? Quão limitado, o quão restrito era. E por conta de quê? Por conta que o tabernáculo que foi criado pelo homem, ele foi corrompido pelo pecado. Mas Deus encontrou essa forma, ainda que fosse uma vez por ano, ele iria se encontrar com o homem, porque esse é o propósito de Deus, era se encontrar com os homens. Mas diga, irmãos, lembra que eu disse? Até que, amém? Esse foi só um preparativo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque o plano de Deus agora, para corrigir a rota, é enviar o seu Filho amado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E em Cristo, irmãos, o tabernáculo que foi criado por Deus, que foi corrompido pelo pecado, em Cristo agora o tabernáculo foi redimido. Quantos estão compreendendo onde o Espírito está te levando? Então, se no tabernáculo feito por mãos de homens exigia tudo isso, e demorava todo esse tempo, e aí Deus se manifestava uma vez por ano, e eles muito se alegravam disso, amém? Agora penso eu, irmão, a Bíblia não diz isso, mas imagine a situação. Os levitas, eles jubilavam com 50 anos, amém? Aposentava com 50 anos. O sumo sacerdote, irmãos, em princípio, o cargo era vitalício. Olha que bênção, diga aleluia.
Se eu me tornei um sumo sacerdote, é a minha vez. Agora toda vez, ainda que seja uma vez por ano, sou eu que vou entrar no Santo dos Santos para experimentar a manifestação do poder de Deus. Amém, Jesus? Mas digamos que existem outros homens desejosos por isso, e que chegou a vez deles, e eles agora também passaram todo esse processo e foram ungidos sumo sacerdote. E fiquei pensando eu agora, imagine, irmãos, se outro sumo sacerdote fosse ungido, e daqui a pouco um outro sumo sacerdote, e mais um sumo sacerdote. E se era vitalício, irmãos, penso eu que pode ser, amém, Jesus, que alguns até desejavam a morte daquele que estava indo. Para quê? Para que ele pudesse, o ano que vem é a minha vez. E nós não precisamos desejar a morte dos nossos irmãos, amém? Muito pelo contrário, Deus nos dá o privilégio de podermos desfrutar da presença dele junto com os irmãos. Aleluia. Todos nós podemos, amém? É claro que a Bíblia não trata, né, diretamente desse assunto, não fala assim, mas fiquei pensando eu, porque se o camarada era vitalício, enquanto ele não morrer, o outro não pode entrar. Aí imagine você ficar 40 anos estudando, se preparando para poder desfrutar da presença de Deus, e o camarada não morre. E pode ser que tinha um sacerdote que morria, depois de ter pago todo esse preço, antes daquele que estava oferecendo sacrifício uma vez por ano, e sequer experimentava a presença de Deus. Mas como ele desejava, amém, Jesus, ele pagava esse preço. Atenção comigo, diz aleluia. Mas irmãos, em Cristo Jesus, então o tabernáculo que foi corrompido, vamos voltar lá agora, amém? O tabernáculo ele foi corrompido por conta do pecado. Em Cristo Jesus, diga aleluia, o sumo sacerdote, diga amém, o véu foi rasgado, aleluia. Quantos estão compreendendo? O véu que separava, já não separa mais. Em Cristo agora, Cristo vem, e Cristo, irmãos, ele resolve, diga, Cristo resolve o problema do pecado. E eu quero que os irmãos venham comigo agora e entendam. Se Deus criou um tabernáculo com o propósito de manifestar a sua presença, diga, todos os dias, mas o pecado afastou o homem de Deus, por conta que o tabernáculo foi corrompido, amém? E Cristo agora vem, ele resolve o problema do pecado, quando estão compreendendo? E se o que separava o homem de Deus era justamente o pecado, era o pecado que tinha corrompido o tabernáculo, Cristo resolveu o problema do pecado. Que Deus está dizendo para você esta noite, que o tabernáculo foi restaurado, e você agora pode novamente desfrutar todos os dias da presença do Senhor. Aleluias, amém, Jesus? Quantos se alegram disso? Por isso que duas perguntas que o Senhor quer que nós entendamos hoje. Estamos valorizando, irmãos, esse privilégio de hoje podermos todos os dias desfrutar? Porque vimos aqui que um período da história foi muito restrito essa manifestação, e hoje nós temos essa liberdade de todos os dias desfrutar disso. Quantos têm dado valor para isso? Diga aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por esse privilégio de todos os dias eu poder desfrutar. E será que isso tem nos alegrado? São duas coisas que o Senhor quer saber de nós. Você tem se alegrado, irmãos, em saber que você não precisa ficar decorando o Pentateuco, que você não precisa ir para uma escola de sacerdote, amém, Jesus? E eu quero que os irmãos compreendam que eu não estou dizendo que nós não temos que estudar a palavra de Deus. Quando diz amém, não só podemos, como devemos estudar a palavra de Deus. Você não precisa decorar a lei e nem ir por uma escola de sacerdote com o intuito de ser um sacerdote, mas você precisa estudar a palavra. Diga amém. Eu preciso estudar a palavra, porque Deus revela a sua palavra. Então nós estudamos a palavra de Deus, porque é através da palavra que nós temos revelação, amém? Não é porque nós queremos nos tornar um sacerdote. Diga glória a Deus. Até porque a palavra de Deus nos diz, Ele já nos fez reis e sacerdote. Veja como Deus é tremendo. Amém, Jesus? Então nós precisamos sim estudar a palavra. Com qual propósito? Diga assim, ter revelação. Aleluias. Esse é o propósito de nós estudarmos a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Agora, irmãos,
Vamos entender. E o tabernáculo foi restaurado. Diga aleluia. Porque o pecado foi corrigido. E os nossos pecados já foram perdoados. Amém, Jesus? Nós aqui creio que o pecado foi perdoado. Então foi restaurado. Nós estamos mais separados. Amém? Por que é que algumas pessoas, elas não conseguem desfrutar da presença de Deus, experimentar a manifestação da presença de Deus? Alguém já parou para pensar? Por que que muitas pessoas você vê que elas conseguem de uma maneira tremenda desfrutar da poderosa presença de Deus? Elas experimentam a manifestação do poder de Deus. Elas têm experiências constantemente com Deus e outras não. A questão, irmãos, é que Cristo resolveu o problema do pecado. Mas se existe alguém que ele mesmo se condena, isso é um problema. Então muitas pessoas não conseguem entrar nesse nível de experimentar a manifestação do poder de Deus, porque ela tem convicção, amém? Do quanto ela é pecadora. Quantos têm convicção de quanto é pecadora? Além de mim aqui, levanta a mão. Amém? Porém, irmãos, ela não tem convicção do quanto ela é perdoada. E aí entra a graça, amém? Você ter convicção do quanto você é pecador, você tem um encontro com a santidade de Deus, amém? Isso é bom. Só que se você parar aí, você não vai ter uma convicção do quanto você é perdoado. Quantos têm convicção do quanto é perdoado? Diga amém. Diga amém. Aleluia. Você tem convicção disso? Porque, irmãos, se ficarmos olhando para o lugar errado, não podemos experimentar também disso. Porque quando nós olhamos para o pecado, diga assim, eu olho para o pecado, eu enxergo condenação. Amém? E assim, quando eu olho para o perdão, eu enxergo o amor de Cristo, o amor do Pai, e a sua graça, o seu favor imerecido. Quantos estão compreendendo? Então, creia, irmãos, você não tem dúvida que você é um tabernáculo de Deus, amém? Mas precisa ter novas experiências, se você já teve, e se nunca teve, começar a ter experiência com Deus, todos os dias, em nome de Jesus. Então, não olhamos então para o pecado somente, sabemos que cometemos pecado, mas nós olhamos para o quanto nós somos perdoados pelo Senhor, e chegamos à graça de Deus, olhamos para o amor de Deus, amém? E é isso que é libertador. É isso que vai agora nos permitir, então, irmãos, quando você aceita essa graça e enxerga esse amor, é isso que te permite experimentar a poderosa manifestação do Senhor todos os dias na sua vida. Irmãos, compreende? Diga amém. Mas talvez alguns irmãos ainda tenham dúvida e ficam falando assim, mas é que o meu pecado, se é que podemos mensurar tamanho, ele é enorme, é o maior de todos. Amém, irmãos? Então eu trouxe aqui 3 exemplos bíblicos de 3 personagens que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, para os irmãos avaliar a questão do seu pecado e o tamanho, se é que você tem medido esse tamanho. Posso ouvir um amém? Então aqui, quantos concordam comigo? Se não concordar não tem problema, amém? Que Davi foi um homem que pecou. Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Tamo junto, amém, irmãos? Totalidade da igreja parece que concorda que Davi pecou. Pecou, mas quantos agora também concordam que Davi foi perdoado? Levanta a mão. Aleluia. Então, irmãos, eu vou falar de um porquê que eu creio. Bom, Davi pecou. Vamos dar pelo menos 2 exemplos do pecado de Davi rapidamente. Adultério. Amém? Outro pecado de Davi indiretamente, um suicídio. Amém? Não sei, não precisa se expor em nome de Jesus, amém, irmãos? Não sei se esse pecado é menos grave do que o seu pecado, do que o meu pecado. Mas é só para que os irmãos entendam. Que talvez você ainda se acuse, fala, não, mas o meu pecado, eu não tenho como olhar para o pecado, e eu ficar olhando só para o pecado e ver a condenação, eu não consigo olhar para a graça. Então, se você enxergar esses homens e ter convicção que Deus os perdoou, talvez isso será libertador para você também, em nome de Jesus. Amém? Então Davi cometeu esses pecados. E por que eu creio que Davi foi perdoado? Porque a palavra de Deus diz
que Davi foi achado um homem conforme o coração de onde candarabacé. E eu creio, irmãos, que se ele não tivesse sido perdoado, ele não tinha sido achado assim. Mas vamos dar outro exemplo, pegar o gancho de uma pregação passada do pastor Moisés. Ele pregou sobre Pedro e da pesca maravilhosa. Amém, Jesus? Do encontro que Pedro teve com Jesus, quantos estão lembrados? Que Pedro pula do barco e depois ele puxa a rede com os peixes, estão lembrados? Amém, Jesus? Só que essa foi a segunda pesca, e teve na segunda vinda de Jesus, nós vimos que Pedro se encontrou com Cristo. Amém, irmãos? Quantos estão lembrados? Pedro se encontrou. Por isso que na terceira aparição de Cristo para os discípulos, ele teve aquela ousadia de pular do barco e ir correndo para ter um encontro com Jesus. Quantos lembram dessa ministração do pastor Moisés? Então, irmãos, quantos creem que Pedro pecou? Amém? O pecado nessa pregação foi falado de um pecado de praguejar contra o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar nisso, porque é suficiente para o nosso exemplo. Então Pedro pecou, ele praguejou contra Cristo, negou o Senhor Jesus e ainda falou palavras ali que não eram das melhores. E isso foi um pecado. Mas no segundo encontro, creio eu, que Cristo chegou para Pedro e disse: Pedro, a questão do pecado está resolvida. Você está perdoado. Você é livre. Você é um tabernáculo que foi restaurado. Amém? Creio eu que é por isso que na terceira aparição Pedro teve aquela ousadia. Ele sabia que ele tinha sido perdoado. Glória a Deus. Então, para os irmãos pensando aí, se você acha que o teu pecado talvez não tem perdão, em nome de Jesus, que você saia daqui hoje convicto também, que o Senhor já perdoou todos os nossos pecados. Vamos ver outro exemplo? Paulo. Quantos aqui creem que Paulo cometeu pecado? Amém, irmãos? Paulo perseguiu a igreja. Paulo mandou prender cristãos, mandou matar cristãos. Amém? Mas Paulo tem encontro com Cristo. E quantos creem também que Paulo também foi perdoado? Aleluias? Eu creio. Amém? E você vê que a palavra de Deus, esse exemplo de Paulo, você não vê ela dizer assim para Paulo: a minha condenação te basta. E a palavra diz: a minha graça te basta. Oh, Derecho. Isso traz alegria para o teu coração, irmãos? Sim ou não? Amém? Então eles foram perdoados. E nós também? Diga, nós também fomos perdoados. Nós somos restaurados. Em Cristo nós somos restaurados. E podemos hoje, irmãos, desfrutar todos os dias da manifestação poderosa de Deus. Quantos têm alegria em saber disso? Diga aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso pagar aquele preço, porque não há nada que eu possa fazer. Cristo fez. É porque Ele fez que hoje eu tenho, que a igreja tem o direito de estar na presença do Senhor. Não tinha como nós, irmãos, fazermos nada, mas aprove a Deus corrigir essa rota. Aprove ao Senhor restaurar o tabernáculo. Para quê? Para que o propósito dele, que sempre foi esse, de manifestar sua presença poderosa aos homens, não se perdesse. Os sonhos de Deus jamais vão ser frustrados. E em Cristo Deus agora restabeleceu. E é poderoso, irmãos. Quero que a irmã projete para mim Atos capítulo 17. Vou ler aqui com os irmãos. Presta atenção no que a palavra de Deus diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Amém? Diga assim: eu faço parte. Vamos ler novamente. O Deus que fez o mundo e, diga, tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Amém? Que nele há. E nós fazemos parte. Ele sendo Senhor do céu e da terra. Amém? Não habita em templos feitos por mãos de homens. Não estão compreendendo? Então, o tabernáculo que foi feito por mãos de homem, diga amém. Quantos estão lembrados desse tabernáculo? Foi feito por mãos de homens.
onde Deus manifestava uma vez por ano a sua presença. Ou seja, o tabernáculo feito pelas mãos de homens foi um tabernáculo onde Deus fazia uma visitação. Diga amém. Deus apenas fazia uma visitação. Agora em Atos a palavra de Deus vem e diz que Ele não habita em templo feito por mãos de homem. Por isso que nós lemos no começo, 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Quantos estão compreendendo? E que o Espírito de Deus habita em vós? Por quê? Porque o Espírito de Deus não habita mais em templo feito por mãos de homem. O Espírito de Deus habita no templo que o próprio Deus Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quantos estão comigo? Diga amém. É nesse templo que Deus habita. É nesse templo que Deus fez com esse propósito de manifestar a sua presença diariamente. Então a palavra de Deus, irmãos, diz: Ele não está mais no templo feito por mãos de homem. O templo que Ele habita, diga para a pessoa que está ao seu lado, é seu. É você. Você é esse templo. Você é esse tabernáculo. Isso traz alegria no teu coração? Amém, Jesus? Quantos estão compreendendo? Já estamos finalizando. Gostaria de te pedir para a equipe de louvor subir. Não terminamos ainda, mas já estamos no fim. Amém, irmãos? O Senhor tem revelado para você? Diga aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra diz que nós fomos libertos da maldição da lei. Ouve um glória a Deus? Eu digo assim: eu não preciso decorar 600 leis. Eu não sou religioso, amém? Amém, Jesus? Mas a palavra também diz, em Apocalipse, não precisamos agora também que estudar para ser sacerdote. Falamos que precisamos estudar para ter revelação, amém? Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que Ele já nos tornou reis e sacerdotes. Mandar um glória a Deus por isso. E tem mais também, livro de Hebreus capítulo 8. Não precisamos nos tornar um sumo sacerdote. Nós já temos o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E o que o Senhor quer nesta noite é que esse tabernáculo que Ele construiu desde Gênesis e até Apocalipse agora, que foi restaurado por Ele, porque Cristo resolveu o problema. O que corrompeu o tabernáculo foi o pecado. E glória a Deus, Cristo resolveu isso. O que Deus deseja nesta noite é que esse tabernáculo Ele possa desejar todo o tempo experimentar da manifestação do poder dele. E Ele diz para nós não precisamos fazer o que homens do passado precisaram fazer para desfrutar disso. Nós precisamos crer que, como a palavra diz, nós somos esse templo. Amém, Jesus? E que não existe nenhuma condenação mais naquele que está em Cristo. Se você está em Cristo, você é um tabernáculo restaurado. E o que o Senhor deseja é que todos os dias você possa experimentar da manifestação do poder dele. Em nome de Jesus. Quero pedir para a igreja ficar de pé. E continua nesse mesmo espírito, irmãos, prestando atenção. Continua nesse mesmo espírito. Amém? Esse louvor, irmão, vai dizer sobre isso. Sobre aquele que já teve experiências com Deus e já pisou no Santo do Santo. Por quê? Porque lá onde a presença de Deus se manifesta. Eu quero que os irmãos me acompanhem agora. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. Ele aponta para o tabernáculo também, o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Amém? Então o seu corpo vai apontar para o átrio, é a parte mais externa. A sua alma para o lugar santo, um lugar de adoração, onde vai exigir uma renúncia. E o santíssimo lugar, irmãos, é o nosso espírito. E é lá que a presença de Deus se manifesta. E o que Deus deseja nesta noite é que aquele que nunca pisou no Santo do Santo deseje pisar em nome de Jesus. Porque se você nunca teve experiência com Deus, hoje Ele vai te pegar e vai entregar uma experiência nas tuas mãos. Se você almeja
se você deseja estar na presença do Senhor, e que a presença dele, além de hoje não mais fazer visitação, mas fazer morada, como nós vimos na palavra, que hoje ele habita, amém? Ele não faz mais visitação. Se você deseja experimentar essa manifestação, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você já teve experiências com Deus, mas há algum tempo você não tem, porque de alguma forma você ouviu do inimigo, e você mesmo talvez tenha se condenado, e nós estamos engatinhando na graça, amém? Estamos aprendendo, e talvez isso possa acontecer conosco, nós acharmos que de fato não merecemos, não somos dignos, e não estamos errados. Porém, embora não merecemos e não somos dignos, em Cristo, irmãos, nós somos justificados. E essa é a graça libertadora. E que você deseja, se nunca teve experiências com Deus, tenha uma experiência, dê um passo de fé e vem aqui para frente, que hoje você vai ter essa experiência. Se há algum tempo você ainda, faz algum tempo que você não tem, você já teve experiência, e você deseja novamente, novas experiências com o Senhor quer te levar a outros níveis, em nome de Jesus. Que no Santo do Santo, você juntamente com o sumo sacerdote, possa estar completamente livre agora para adorar, e que a presença poderosa de Deus, que já habita em você, ela possa agora encontrar a liberdade para se manifestar nessa noite, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Moisés. Quero que você venha e você agora já baixe sua cabeça, irmão, comece a orar. Fala: Senhor, eu entendi a sua palavra, eu sou esse tabernáculo, eu fui restaurado com um propósito eterno, que é manifestar a sua presença poderosa. E nesta noite, Senhor, eu desejo profundamente ter novas experiências. E aquele que não teve, declara: Senhor, eu desejo ter uma experiência com o Senhor como eu nunca tive, em nome de Jesus. Eu quero ser totalmente tomado pelo poder do Teu Espírito e sair daqui transbordando para a glória do Seu nome. Aleluia.